Aprenda uma coisa, grandes homens, eles não nascem grandes, eles crescem. O que você vai ouvir hoje parece estar muito distante de você, mas eu quero te dar uma notícia, ele está muito mais perto do que você imagina. Saia daqui para mudar a história da sua vida. Vamos conversar um pouquinho sobre a história desse moço. Ele é filho de uma mulher chamada Raquel, que para mim deve ser uma das mulheres mais lindas da Bíblia. Pastor, como o senhor sabe? O cara trabalha 14 anos para casar com a mulher? Tem que ser uma cavala, né, irmão? José é um milagre. Por que é que José é o único que sonha? Porque provavelmente Jacó amava todos os seus filhos, mas havia um amor diferenciado em José. Ele era filho da mulher que Jacó amava. Então havia em José um depósito de amor. E por isso ele é o único que sonha. Os irmãos dele não gostam dele. Por quê? Porque ninguém gosta de sonhador. Sonhar paga? Não paga. Sonhar é bom demais. Você só tem que definir se você sonha ou tem delírio. Qual é a diferença, pastor? É que quem tem delírio, ele pensa que sonha, mas não faz nada para ver as coisas acontecerem. Pablo Picasso diz que ele tinha muita inspiração quando estava trabalhando. Ou seja, morcego não tem inspiração nenhuma, não está fazendo nada. Olha para a história de Davi. Tinha 7 irmãos dele mais velhos em casa, à toa. Ele estava trabalhando. O profeta chegou para ungir alguém, os 7 estavam em casa. Deus falou, nenhum desses vai não. Pega o menino que está trabalhando. Porque aprenda uma coisa, quanto mais você trabalha, mais serviço aparece. E os morcegos, cada dia fica mais cansado. José começa a ter sonhos que deixam sua família meio preocupada, meio confusa. No segundo sonho ele diz que ele sonhou que o sol e a lua se curvavam diante. O sonho de José indica uma coisa. O quê? Esse cara vai ser governador. José agora é odiado ainda mais pelos seus irmãos. Gente, pior que não sonhar, sabe o que é? É ter alguém que sonha perto de tu. Sabe o que é pior que não ter? É ver alguém tendo. É ou não é doloroso? O José está sonhando e os irmãos dele, essa praga desse sonhador. José agora está lá. Os irmãos não gostam dele. E aí, olha que coisa. Os irmãos dele vão apacentar. E demora. Jacó fica preocupado. Chama quem? Chama quem? O José. Ô gente, presta atenção aqui, porque tem alguma coisa de errado nisso. O Jacó sabe que os outros filhos dele não gostam do Zé. E por que vai mandar o Zé sozinho? Os outros foram tudo junto. E o Zé vai só. Não há uma conspiração. Quase uma lava-jato. O José vai procurar os irmãos. Ele procura os irmãos. Ele não acha. E agora está na hora dele voltar. Só que quando José está voltando, um cara achou ele. Olha só que falta de sorte. Aí o cara falou, está procurando o quê? Ele falou, meus irmãos. Falou assim, ele foi bem por ali. O Zé falou, valeu. Quando José vem vindo, eu imagino, achei, lá. E os irmãos falou, lá. O Zé chegou, achei. Os irmãos falaram, mas ele, que é isso? Joga na cisterna, jogou o Zé. De repente, o que vem? Uma caravana de ismaelita. Alguém falou, matar para quê? Tiraram o Zé e falaram, vamos vender o Zé. Pegaram a capa dele, que eles detestavam aquela capa. É uma capa assim da Lacoste. Os irmãos tinham inveja porque não tinha. Os irmãos só tinham da feirinha. Então isso criou uma indisposição, que jacaré machucava elas, né? Pegaram a capa do José e vão vender o José para os ismaelitas. Tem algo que é muito pior do que matar, vender. Porque o que o diabo quer é, já que eu não posso matá-lo, vamos tentar azedar o coração do José. Fazer com que o José saia daquele momento, mas faça com que aquele momento jamais saia de José. Às vezes aconteceu um negócio com você há 5 anos atrás. Você não está mais lá onde aconteceu, mas o que aconteceu ainda continua dentro de você. Ele é vendido agora lá para a casa do Potifar, um homem rico. José então vai viver talvez o melhor momento de sua vida na casa de Potifar. Ele é o mordomo que controla todas as coisas,
O texto chega a dizer que Potifar não sabe de nada do que tem. Ele confia tudo a José. De todos os momentos de José, o pior é a casa de Potifar. E por que a casa de Potifar é o pior lugar? Porque é bom. E o bom costuma impedir as pessoas de viver o sensacional. Quando algo estiver bom, provavelmente ele vai criar em você um desejo de cultivar o bom, de permanecer no bom. Por quê? Porque ele é confortável. Só que José foi chamado por Deus para ser o quê? Um governador, que vai governar 7 anos de fartura e 7 anos de... E a casa de Potifar tem fartura, sim ou não? Por isso Deus colocou ele lá para ele aprender a administrar. Só que ele não quer sair de lá. E o estágio dele na casa do Potifar já acabou. Agora está na hora de aprender a administrar pouca coisa, vaca magrinha. Aí aquela malucona ficou de olho no Zé. Pensa, menino, que mulherão cheirosa. E o Zé falando, não, maluco. Caraca, que maluca gostosa. Se o José pega a mulher do Potifar, quem ele seria? O medíocre amante da mulher do patrão. Tinha abortado a missão e estava lá na casa do Potifar, feliz como mordomozinho. A mulher do Potifar agarrou o Zé largou a mulher e saiu. Fora, maluco! E aí a mulher do Potifar ficou com a capa na mão. Ela ficou gritando, socorro, o maníaco tarado do Egito. Potifar falou, o que foi? Ela falou, o Zé, ele tentou agarrar eu, me violar. Você acha que em qualquer outra situação o Senhor não tinha mandado matar o Zé, um estrangeiro, que ele depositou a confiança e tentar agarrar a mulher dele? Só que provavelmente o Potifar sabia a mulher que tinha. Falou, essa maluca meia doida, essa mulher mesmo. Mas eu tenho que mandar prender pelo menos o Zé. E agora o Zé vai para a prisão. Poxa, dá dó, não dá? O José agora está onde? Na cadeia! E chegou lá, o que ele deve ter falado? Sou inocente. O que o pessoal da cadeia deve ter falado? Todo mundo aqui é. Ninguém matou ninguém roubou nada. E agora José está na e ele vira o administrador. A fartura da casa de Potifar já não existe mais. O que existe é a escassez de uma penitenciária. Os recursos eram pouquíssimos. E José está administrando. Por quê? Porque o sonho diz que ele vai ser governador de um local que vai ter muito, mas também vai ter uma grande crise. José vai para lá e está lá agora, no cárcere, é verdade. Só que ele já estava cansado no cárcere. É muita desgraça para um Zé só. Ele está tão cansado que quando ele interpreta o sonho do copeiro, o que ele fala para o copeiro? Não esquece de mim não, cara. Vai lá e fala para o faraó que eu sou um cara legal. Eu não peguei aquela maluca, não. 3 dias depois o copeiro sai, vai servir o faraó. E o texto diz que o copeiro esqueceu do Zé. Por quê? Porque o copeiro não pode lembrar. Se o copeiro lembrar e falar com o faraó, corre o risco de José sair da prisão para ser auxiliar do copeiro. 1 ano se passou. O faraó não sonhou com as vacas magrelinhas, canibal, que comia outra, e ninguém interpreta. O copeiro falou, precisa de alguém? O Zé, caraca, tinha que ter lembrado antes. Foi lá e chamou o Zé. O faraó falou, eu sonhei com as vacas magrelinhas, que comia outra, e uns espigas feinhas que comia as outras. E o copeiro falou, lembrou de você. Eu imagino o Zé olhando. Antes tarde do que nunca, né, copeiro? O José foi lá e não interpretou? Falou, faraó, segura a onda aí. Espiga cheinha e vaca gordinha. 7 anos que, olha, pensa num negócio que vai bombar aqui no Egito. Mas depois, já sabe aquela vaca magrelinha, aquela espiga que come a outra? Pois é, não, vai dar ruim, hein? Uma crise. Você tem que arrumar um homem para controlar tudo isso. O faraó falou, esse homem é você. O cara que interpretou o sonho, o Zé falou, eu? O governador dessa jossa? Caraca, maluco. Ainda bem que eu não peguei a mulher daquele maluco, hein? Ainda bem que esse cara não lembrou de mim. Ainda bem que meus irmãos me venderam. Ainda bem que as coisas ruins aconteceram, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. O problema é que nós só vamos entender isso no final. Agora tudo valeu a pena!
Não procure desculpa para seu fracasso. Descubra de onde é que virá o seu sucesso.